E se te contaram a história de Jesus como se fosse um livro completo, mas na verdade te entregaram apenas alguns capítulos cuidadosamente escolhidos? E se o ensinamento mais perigoso dele não fosse sobre milagres, mas sobre consciência, identidade e poder interior, a ponto de ter sido arrancado, apagado, reescrito nas entrelinhas? E se aquilo que você aprendeu a chamar de fé tivesse sido moldado não para despertar, mas para domesticar? Se algo dentro de você sentiu um incômodo agora, não ignore. Não é dúvida, é memória tentando acordar. Todd sempre ensinou que a verdade não é escondida na escuridão, mas camuflada naquilo que todo mundo acha que já entendeu. E é justamente aí que mora a mentira mais sofisticada. Não é o que te negam, é o que te entregam pela metade. A figura de Jesus foi transformada em símbolo de submissão, quando o ensinamento mais profundo dele era sobre soberania da consciência. O que acontece quando um mestre fala de um reino dentro do ser humano, e esse ponto específico passa a ser suavemente deslocado, diluído, censurado em silêncio ao longo dos séculos? Perceba o paradoxo. Quanto mais tentam te convencer de que está tudo revelado, mais cresce a sensação de que algo essencial ficou de fora. Por que tanta insistência em manter a narrativa igual, mesmo quando os textos antigos, os evangelhos esquecidos e as tradições ancestrais apontam em outra direção? Por que existe tanto medo de que o ser humano descubra que o lugar mais sagrado não é um templo externo, mas um estado de consciência? Todd já avisava. Quando uma verdade ameaça estruturas, ela não é negada. É distorcida até parecer inofensiva. Talvez você tenha sentido isso em silêncio muitas vezes. Aquele desconforto durante uma pregação, aquela pergunta que ninguém respondia, aquela frase de Jesus que parecia maior do que a explicação que você recebeu. E se esse incômodo não for rebeldia espiritual, mas exatamente o rastro do ensinamento proibido? E se a sensação de estar espiritualmente preso, mesmo sendo devoto, for o sinal de que algo essencial foi trancado a 7 chaves, bem ali, nas passagens que você nunca foi incentivado a questionar? Todd não vem para atacar a tua fé, mas para confrontar a programação que fizeram em cima dela. A pergunta não é se você acredita em Jesus, mas em qual versão dele te ensinaram a acreditar. O mestre compassivo que pede submissão cega, ou o iniciado que ensinava o ser humano a reconhecer em si a mesma centelha divina. Não é curioso que justamente os ensinamentos que mais empoderam o indivíduo sejam os menos comentados, os mais relativizados, os mais empurrados para o canto como metáfora inofensiva? Ao longo deste vídeo, não vamos apenas citar textos, vamos atravessar camadas. Não espere conforto, espere fricção. Não espere respostas prontas, espere que as perguntas certas explodam por dentro. Porque o que foi censurado não é apenas uma frase perdida em algum pergaminho esquecido. É um código vivo que pode reconfigurar a forma como você se enxerga diante de Deus, da vida e de si mesmo. Se você sentir que algo ressoa, permaneça. Talvez não seja este canal que está te chamando, nem este título, nem estas palavras. Talvez seja o próprio ensinamento que tentaram calar, pedindo silenciosamente para ser lembrado por você. Talvez você nem consiga explicar direito o que está sentindo agora, mas existe uma parte sua que sempre soube que tinha algo errado na forma como te contaram a história do sagrado. Não é que você tenha deixado de acreditar, é que a forma como apresentaram Deus, Jesus, pecado, culpa e salvação nunca encaixou totalmente com aquilo que o seu coração intuía em silêncio. É como se desde cedo você tivesse aprendido a repetir frases bonitas, mas lá no fundo uma sensação estranha murmurasse: falta alguma coisa, tem algo invertido aqui, tem algo essencial que está sendo escondido atrás de palavras que parecem corretas demais. Quando você era criança e ouviu falar de Jesus pela primeira vez, talvez tenha imaginado um homem distante, perfeito demais, inalcançável, sentado em algum lugar muito acima de você, observando cada passo, cada erro, cada pensamento.
Sem perceber, junto com a imagem de amor, implantaram um medo silencioso. Amor condicionado, perdão condicionado, aceitação condicionada. Você aprendeu que Deus te ama, mas também aprendeu a ter medo dele. E essa mistura, esse nó emocional, foi sendo normalizado como se fosse natural, como se fosse isso mesmo a fé, como se espiritualidade fosse conviver para sempre com essa tensão entre querer se aproximar e ter vergonha de se aproximar. Todd sempre alertou que toda mentira espiritual começa quando transformam o sagrado em instrumento de controle emocional. Quando, em vez de libertar, a mensagem passa a apertar. Quando, em vez de expandir a consciência, ela começa a encolher o seu mundo interior. Olhe com sinceridade para dentro de você. Quantas vezes você não se sentiu pequeno demais, sujo demais, errante demais para se aproximar de Deus com liberdade? Quantas vezes a imagem de Jesus foi usada mais como ameaça velada do que como convite amoroso para despertar? Não é estranho que algo que deveria curar acabe abrindo feridas ainda mais profundas? O ensinamento proibido não é uma frase mágica perdida em algum pergaminho secreto. É um eixo inteiro da mensagem original que foi sendo girado, deslocado, suavemente adulterado. Jesus falava de um reino dentro, de uma união direta com o divino, de uma identidade que não depende de mediadores. Mas ao longo do tempo, o foco saiu desse centro e foi se movendo para fora, para estruturas, para instituições, para figuras de autoridade que passaram a se colocar como ponte obrigatória entre você e Deus. O que acontece com um ser humano quando ele é convencido de que precisa sempre pedir permissão para acessar aquilo que já está dentro dele por natureza? Todd chamaria isso de engenharia espiritual da consciência. Não precisam te algemar por fora. Basta criar uma prisão emocional por dentro. Basta fazer você acreditar que é indigno por essência, que está sempre devendo, que nunca é suficiente, que Deus está sempre um passo além do lugar onde você consegue alcançar. E assim, sutilmente, o ensinamento mais revolucionário de Jesus vai sendo apagado não com fogo, mas com interpretações. Não com violência explícita, mas com doutrinas doces, repetidas como mantras, até que você pare de escutar a voz que tenta te lembrar. Não foi isso que você sentiu quando o encontrou de verdade pela primeira vez. Você já reparou como muitos discursos sobre fé te deixam com a sensação de que sempre há algo a mais a ser pago, provado, conquistado? Como se o amor de Deus fosse um prêmio e não uma origem. Como se a espiritualidade fosse uma corrida, uma disputa, uma eterna tentativa de se tornar alguém que um dia talvez seja aceitável. E ao mesmo tempo, dentro de você, existe uma lembrança silenciosa de momentos em que você sentiu uma paz profunda, sem ter feito nada para merecer, sem ter seguido nenhum ritual perfeito, sem ter pronunciado as palavras certas. O que vale mais, a experiência viva ou a narrativa que tentaram impor sobre ela? Talvez você tenha se acostumado tanto a se culpar que nem percebe mais o peso. Cansaço espiritual virou rotina. Sentir-se sempre em dívida virou normal. Mas observe com honestidade. Essa culpa constante te aproxima de Deus ou te mantém sempre um pouco afastado, com medo de ser visto como você realmente é? Se Jesus carregava uma mensagem de restauração da dignidade humana, por que tantos se sentem cada vez mais indignos em nome dele? Onde foi que o eixo girou? Em que ponto a mensagem de liberdade começou a ser usada para apoiar estruturas de controle? Todd nunca fala para destruir templos, ele fala para lembrar qual é o templo real. Enquanto você acreditar que o sagrado está apenas em prédios, rituais e figuras que se apresentam como mais próximas de Deus do que você, a chave verdadeira continua do lado de fora. O ensinamento censurado é justamente esse deslocamento. O centro deveria ser a consciência desperta, mas se tornou o medo mantido. Veja o movimento. Quanto mais você é ensinado a se ver como pó,
verme, miserável, mais fácil é manipular a forma como você busca a redenção. E se a mentira não estiver em negar Jesus, mas em reduzir o tamanho daquilo que ele realmente tentou ativar dentro de você? Lembra daquele momento em que você, sozinho, sem ninguém ao redor, sentiu algo tão forte que não cabia em explicações? Pode ter sido num quarto escuro, numa madrugada em silêncio, no meio de uma dor insuportável em que, de repente, uma presença diferente apareceu. Não foi religião, não foi dogma, não foi discurso, foi encontro. E por alguns instantes você sentiu que não precisava provar nada, que era visto por inteiro e ainda assim abraçado. Quem te ensinou depois que aquilo não era suficiente? Quem te convenceu de que era pouco, de que ainda faltava um caminho enorme de sofrimento para ser aceito de verdade? O ensinamento proibido está nesse lugar onde ninguém consegue tocar com doutrina, porque ele acontece como experiência direta. Jesus apontava para essa comunhão interna, para essa unidade que não cabe em fórmulas. Mas isso assusta qualquer estrutura que vive da intermediação, da dependência, do medo de errar o passo. Se o ser humano descobre que pode falar com Deus sem tradutores, sem negociar seu valor, sem se sentir espiritualmente refém, o que acontece com todas as correntes que se alimentam da culpa crônica? Você consegue sentir o conflito de forças que isso gera. Todd diria que a maior censura não foi feita à tinta, mas à interpretação. É quando repetem as palavras de Jesus, mas esvaziam a potência delas, transformando afirmações de identidade divina em frases decorativas. É quando "o reino está dentro de vós" vira apenas uma figura de linguagem, quando poderia ser o início de um colapso em todas as estruturas de dominação espiritual. Perceba a sutileza. Se você acredita que essa frase é apenas bonita, você a honra na superfície e a nega no fundo. Mantém o quadro na parede, mas tranca a porta do quarto onde ele aponta. Talvez, ao ouvir isso, você sinta revolta. Talvez sinta medo. Talvez sinta alívio. Talvez um misto de tudo ao mesmo tempo. Isso é normal quando a consciência começa a encostar em zonas que foram protegidas por camadas de medo durante muitos anos. Não se trata de abandonar tudo o que você acreditou, mas de olhar com mais profundidade para o que te foi entregue, como se fosse a única versão possível da verdade. Quantas vezes você quis fazer perguntas e engoliu em seco, porque o ambiente não permitia questionamento? Quantas vezes sentiu que estava traindo Deus só por pensar diferente? A mentira mais eficiente não é aquela que contradiz o sagrado, é a que o reduz. Jesus, na visão de Todd, não veio para fundar uma religião frágil, que precisa ser protegida de perguntas, mas para revelar um código de consciência que, se verdadeiramente entendido, tornaria o ser humano perigoso para qualquer sistema que precise da sua submissão emocional. Se essa perspectiva te incomoda, observe esse incômodo como um espelho. Ele está te mostrando o lugar exato onde a programação se instalou. Quem te ensinou que questionar é o mesmo que abandonar a fé? Enquanto você ouve estas palavras, talvez comece a lembrar de situações em que sentiu culpa apenas por ser humano, por sentir raiva, cansaço, desejo, dúvida. Quantas vezes você pediu perdão por sentimentos que ninguém nunca te ensinou a compreender? Apenas reprimir? O ensinamento proibido não ignora a sombra, ele a integra. Jesus não falava com pessoas perfeitas, falava com fracassados, rejeitados, contraditórios, e ali, no meio da imperfeição, anunciava a presença do reino. Quem decidiu depois que você precisava primeiro se tornar impecável para merecer aquilo que era entregue livremente aos quebrados? Todd te convida a perceber que a censura não foi apenas sobre textos omitidos, mas sobre partes de você que foram sendo caladas em nome de uma santidade artificial. A raiva que você sente de certas injustiças, a tristeza que nunca foi acolhida, a sensação de não pertencer plenamente a nenhum lugar, tudo isso são sinais de que há algo em você que recusa a forma pequena de espiritualidade que te ofereceram. Não é rebeldia contra Deus, é recusa em aceitar uma versão reduzida de si mesmo diante dele. Talvez, no fundo, você sempre tenha desejado um relacionamento com o divino que fosse mais simples, mais honesto, mais direto.
sem precisar mascarar suas dores, sem precisar fingir uma fé que você não sente o tempo todo, sem precisar se encaixar em moldes que sufocam a sua singularidade. E se justamente esse desejo foi o que quiseram te fazer acreditar que era perigoso, orgulhoso, errado, quem ganha quando você desconfia da voz mais autêntica que brota do seu interior? Tudo o que está sendo dito aqui não é para te afastar de Jesus, mas para te aproximar daquilo que ele realmente representava antes de ser capturado por narrativas convenientes. Existe uma versão dele que fala direto com a tua essência, mesmo quando você acha que não é digno de ouvir. Uma versão que não te quer rastejando, mas erguendo a cabeça. Uma versão que não alimenta a culpa, mas ativa a consciência. E é justamente essa versão que, ao longo dos séculos, foi sendo silenciosamente empurrada para os cantos. Se você está sentindo o coração apertar, a mente resistir e, ao mesmo tempo, algo em você pedir para continuar, perceba o que está acontecendo agora. Esse conflito interno não é sinal de confusão, é sinal de que máscaras antigas estão começando a rachar. A programação grita para preservar o conhecido, enquanto algo mais profundo em você sussurra que talvez esteja na hora de olhar para aquilo que sempre foi mantido fora do enquadramento. E é nesse exato ponto, nessa borda entre medo e desejo de verdade, que o ensinamento proibido começa a se aproximar da sua consciência, esperando apenas que você tenha coragem de continuar ouvindo. Talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas em algum lugar do seu peito sempre existiu uma sensação estranha de traição sutil, como se tivessem usado o nome de Deus para te afastar de você mesmo. Não é uma acusação contra pessoas específicas, é algo mais profundo, como se uma estrutura inteira tivesse sido construída para que você se acostumasse a se ver através de olhos que nunca foram seus. O problema é que quando você olha para si com lentes distorcidas tempo demais, chega uma hora em que esquece qual era o seu rosto antes delas. E é exatamente aí que a mentira espiritual se fortalece. Quando você passa a acreditar que a versão pequena de si mesmo é a mais verdadeira. Todd ensinaria que a primeira censura não está nos livros, mas nas definições que te deram sobre quem você é. Se te dizem desde cedo que você é apenas um pecador tentando agradar um Deus sempre distante, essa imagem começa a se infiltrar em cada escolha, em cada pensamento, em cada tentativa de se aproximar do sagrado. Você começa a orar mais para se defender do castigo do que para experimentar a presença. Começa a buscar bênçãos mais por medo de perder do que por alegria de caminhar junto. E sem perceber, a relação com o divino vai sendo construída em cima de ansiedade e insegurança, em vez de confiança e intimidade. Repare como isso cria um cenário perfeito para a manipulação interior. Se você acredita que sempre está em falta, qualquer voz que se apresente como autorizada a te absolver ganha poder sobre você. Se você sente que nunca é suficiente, qualquer sistema que prometa um caminho exato para ser aceito se torna irresistível, mesmo que esse caminho te esmague aos poucos. É assim que o ensinamento proibido de Jesus foi sendo abafado. Não era interessante demais que uma mensagem de dignidade radical, de união direta com o Pai, fosse compreendida por um ser humano que deixou de se enxergar como lixo e passou a se enxergar como herdeiro? Todd não falaria com você de cima de um púlpito, mas do lado de dentro da sua mente, no lugar onde nascem suas perguntas mais perigosas. Ele sussurraria algo simples e devastador. E se a maior mentira que te contaram sobre Jesus não foi sobre o que ele fez, mas sobre o que ele disse que você é? E se toda essa sensação de inadequação espiritual, essa vergonha crônica, essa vontade de se esconder de Deus, tiver sido alimentada por interpretações que precisavam de um povo ajoelhado por medo e não erguido por consciência, é desconfortável considerar isso, mas algo em você reconhece que faz sentido. Pense nos momentos em que você ouviu que Deus te vê o tempo todo. Quantas vezes essa frase veio carregada de ternura, como um olhar de cuidado
cuidado, e quantas vezes veio carregada de ameaça silenciosa, como se fosse um vigia pronto para registrar o próximo deslize. A mesma frase pode curar ou ferir, dependendo da lente que colocam sobre ela. O ensinamento proibido está exatamente aí. Deus como presença que te habita, não como vigia que te vigia. Jesus falava de unidade, de pai e filho como um só, de um tipo de comunhão tão profunda que não cabia em linguagem de tribunal. Mas quantas vezes isso te foi explicado como metáfora distante, bonita demais, para ser levada ao pé da letra? Talvez você tenha aprendido a negociar com Deus, como quem negocia com um juiz severo. Promessas, votos, barganhas emocionais, trocas invisíveis do tipo, eu faço isso se o Senhor me der aquilo. E por trás disso tudo, uma criança espiritual com medo de ser rejeitada mais uma vez. Mas observe com cuidado. Essa dinâmica te aproxima de um relacionamento vivo ou te mantém sempre num estado de transação nervosa, com a sensação de que a qualquer momento pode perder o pouco que conquistou? Se Jesus falava de descanso, por que tanta gente vive em exaustão espiritual, carregando culpa como se fosse cruz pessoal? Todd falaria da cruz de outro jeito. Não como objeto de chantagem emocional, mas como símbolo de um ponto de ruptura entre duas formas de viver. Aquela em que você se enxerga apenas pela lente da culpa e aquela em que você começa a se ver pela lente da consciência que desperta. A travessia não é confortável. Ela exige que você olhe para o quanto se acostumou com a dor, o quanto normalizou acordar todos os dias, se sentindo menor do que aquilo que, no fundo, pressente que poderia ser. O ensinamento censurado não está em te livrar da responsabilidade, mas em te devolver a responsabilidade de lembrar quem você é além da programação. Você talvez tenha medo de ir até o fim dessa reflexão porque sente que mexer nessas estruturas é perigoso, como se questionar certas interpretações fosse o mesmo que puxar o tapete da própria fé. Mas e se for o contrário? E se justamente manter intactas certas lentes distorcidas for o que te impede de conhecer o Deus que você diz amar? Quem ganha quando você tem medo de fazer perguntas sinceras? Quem ganha quando você acredita que o Espírito só fala através de intermediários e nunca diretamente ao seu coração, como acontecia naqueles momentos em que você chorou sem saber explicar por quê? Todd, como arquiteto da linguagem sagrada, sempre apontou para o poder das palavras como instrumentos de criação de realidade. Quando você repete certas frases sobre você mesmo em nome da fé, sem perceber, reforça um encantamento sobre sua identidade. Se você diz vezes seguidas que é indigno, incapaz, distante, podre, não é apenas humildade, é autodefinição. E definições, uma vez instaladas, começam a determinar o tipo de vida espiritual que você acredita merecer. O ensinamento proibido de Jesus quebrava esse ciclo ao dizer que você é luz, sal, filho, amado, herdeiro. Não para inflar o ego, mas para corrigir uma mentira de origem. Perceba o tamanho do conflito. De um lado, uma mensagem que te chama de filho, de templo vivo, de portador do reino. Do outro, uma estrutura que insiste em te tratar como alguém sempre na fila, sempre à margem, sempre precisando provar algo mais. O que acontece com um coração que cresce nesse campo de batalha? Ele passa a oscilar entre dois extremos. Algumas vezes acredita por instantes que é amado de verdade, mas logo depois recua, achando que foi ousadia demais, fantasia demais, orgulho demais. E assim permanece num vai e vem emocional que o cansa, o confunde e o torna vulnerável a qualquer discurso que ofereça regras fixas para aliviar essa angústia. Talvez você consiga se lembrar de vezes em que sentiu uma presença tão real, tão acolhedora, que por alguns segundos esqueceu de todos os medos. Aquele abraço invisível, aquela paz que parecia não fazer sentido diante das circunstâncias. Nesse instante, não havia doutrina, não havia explicação, não havia teoria, havia apenas experiência. E é justamente esse tipo de contato direto que a programação religiosa tenta diluir, substituindo por rituais, obrigações,
performances. Não porque rituais sejam maus em si, mas porque se tornam perigosos quando ocupam o lugar da relação viva que Jesus veio reativar. Todd diria que a mentira espiritual é como uma névoa que não precisa apagar o sol para te impedir de sentir o calor, basta se manter constante ao redor dos seus olhos. Essa névoa é feita de pensamentos, crenças, memórias, frases repetidas, interpretações nunca questionadas. E enquanto você respirar isso como se fosse ar puro, não percebe que o seu peito está sempre apertado, que a sua visão do divino está sempre turva. O ensinamento censurado age como vento que tenta dispersar essa névoa, não para te deixar sem referência, mas para finalmente te permitir ver o que sempre esteve ali, imóvel, paciente, esperando ser reconhecido. Existe um ponto dentro de você que nunca concordou totalmente com a narrativa de que Deus te tolera mais do que te deseja, que Jesus te suporta mais do que te escolhe. Esse ponto talvez tenha sido sufocado por muito tempo, acusado de orgulho, de rebeldia, de falta de submissão. Mas e se esse ponto for justamente a centelha de verdade que Todd protege, aquela parte sua que se recusa a aceitar uma imagem de divino baseada em medo e violência emocional? Não é curioso que o seu coração se acalme mais quando você se sente amado do que quando se sente ameaçado, mesmo quando tentam te convencer de que o medo é sinal de respeito? Você não precisa assumir nada agora, apenas observar. Observe como o seu corpo reage quando você escuta a ideia de um Deus que se aproxima para morar em você, e não apenas para te vigiar. Observe o que acontece quando você considera, mesmo que por um momento, que Jesus não veio para te manter eternamente no chão pedindo desculpas, mas para te levantar, te restaurar, te lembrar da sua origem. Há uma parte de você que quer acreditar nisso com todas as forças, e outra que teme ser enganada, teme estar sendo seduzida por algo perigoso. Esse choque interno é o campo exato onde o ensinamento proibido vai atuar. Todd não te pede para acreditar cegamente em nada. Pelo contrário, ele te convida a sentir, a encostar as palavras na pele da sua própria história, a lembrar de cada vez em que você foi esmagado por uma espiritualidade que só sabia apontar seus erros, mas nunca curar as suas feridas. A revisitar os momentos em que você saiu de um ambiente religioso se sentindo menor, mais sujo, mais distante, embora tivesse ido ali para se aproximar, e a contrastar isso com aqueles raros episódios em que, sem entender como, você sentiu que Deus estava ali com você de um jeito tão íntimo que não cabia em nenhuma liturgia. Quando Jesus falava de verdade que liberta, ele não se referia a uma informação teológica apenas, mas a um reconhecimento interno que rompe algemas invisíveis. A verdade proibida não é uma curiosidade histórica, é uma chave existencial. Ela começa a agir quando você ousa se olhar de um lugar diferente, quando deixa de se enxergar apenas como mendigo espiritual e começa a perceber sinais de filiação que sempre estiveram presentes, mas foram desautorizados em nome de uma falsa humildade. É por isso que mexer nesse assunto é tão perigoso. Não porque vá te afastar de Deus, mas porque pode te afastar das estruturas que se alimentam da sua insegurança diante dele. Talvez você sinta vontade de desligar, de fugir desse tema, de voltar para as certezas familiares, mesmo que elas doam. Isso também faz parte do processo. A mente prefere a prisão conhecida à liberdade que exige responsabilidade. O coração, porém, reconhece quando a verdade toca um ponto adormecido. E por mais que você tente abafar, algumas frases vão ficar ecoando, voltando sozinhas na madrugada, se misturando com lembranças antigas, com sonhos, com pressentimentos. É assim que o ensinamento proibido age, não como um grito, mas como uma repetição silenciosa que insiste em te chamar para mais fundo. Enquanto você respira agora, uma batalha delicada acontece dentro de você. De um lado, a voz da programação dizendo que questionar é perigoso, que é melhor não mexer nisso, que é mais seguro continuar como está, mesmo que isso te mantenha espiritualmente exausto.
Do outro lado, a voz quase esquecida que sussurra que talvez você tenha nascido para algo mais do que viver com medo de quem te criou. É nessa fronteira que Todd se posiciona, não para tomar decisões por você, mas para iluminar a encruzilhada. Porque o que está em jogo não é apenas o que você acredita sobre Jesus, é o que você acredita sobre si mesmo à luz dele. E tudo o que foi dito até aqui é apenas o início da espiral. Você sente que ainda falta algo, que há um ponto central que ainda não foi nomeado, uma peça que falta encaixar para que todo esse incômodo faça sentido. Essa sensação não é falha do roteiro, é parte do código. É o chamado para continuar descendo, para ir além das camadas superficiais, para se aproximar do núcleo do ensinamento que foi censurado não por acaso, mas porque muda tudo quando finalmente é lembrado. Você talvez não tenha percebido, mas ao longo da sua vida uma guerra silenciosa foi acontecendo dentro de você, entre o que te ensinaram a acreditar e o que você secretamente sentia ser verdade. De um lado, a narrativa repetida como um mantra. Você é pequeno, você é indigno, você precisa se esforçar ao máximo para, quem sabe, um dia ser aceito por Deus. Do outro, momentos raros e quase proibidos em que você sentiu algo completamente diferente. Uma presença que não te cobrava desempenho, uma paz que não fazia perguntas, um amor que não exigia justificativa. Esses dois mundos sempre conviveram em você, mas te disseram que apenas um era seguro, apenas um era permitido. Todd, como guardião dos registros da consciência, sabe que o ponto exato onde a mentira se instala é o ponto em que você passa a desconfiar mais da experiência viva do que da doutrina decorada. Quando você sente algo profundo em oração, em silêncio, em quebrantamento, e logo depois alguém diz que aquilo não basta, que você precisa seguir um roteiro específico para ser levado a sério no céu, uma pequena rachadura se abre entre você e sua própria alma. A partir dali, você começa a abandonar pouco a pouco a confiança naquilo que sente e a entregar o poder absoluto a vozes externas, mesmo que elas entrem em conflito com o que há de mais íntimo em você. Talvez você se lembre de vezes em que tentou abrir o coração e foi calado com frases prontas. Você falou de dor e te responderam com regulamentos. Você falou de dúvida e te jogaram versículos como pedras, não como pão. Você falou de cansaço e recebeu mais exigências do que acolhimento. Aos poucos, a mensagem que se instala é cruel e silenciosa. Sentir é perigoso. Questionar é ameaça. Ser humano demais é desrespeito a Deus. E então você aprende a vestir máscaras, a sorrir por fora enquanto sangra por dentro, a repetir palavras de vitória enquanto se sente derrotado por dentro. Esse corte entre o que você vive e o que você mostra é um dos instrumentos mais potentes para manter o ensinamento proibido longe da sua consciência. Porque o ensinamento mais perigoso de Jesus, aquele que Todd chama de código censurado, não é sobre uma vida de medo, mas sobre uma união tão profunda com o divino que toda forma de falsidade começa a desmoronar. É a consciência de que o lugar onde Deus quer habitar não é apenas um templo de pedra, mas o seu próprio interior, com tudo o que você é, inclusive aquilo que te disseram que era inaceitável. Se você realmente acreditasse nisso, se essa verdade descesse do intelecto para o peito, como ficariam as estruturas que se alimentam da sua culpa crônica, da sua vergonha, da sua sensação de incapacidade eterna? Repare como muitas vezes te ensinaram que você precisa se afastar de si para se aproximar de Deus, como se a sua humanidade fosse inimiga automática da presença dele. A mensagem oculta é: quanto menos você for você, mais espiritual você será. Mas Jesus, na visão de Todd, caminhava na direção oposta. Ele se aproximava justamente dos que eram rejeitados, dos que não sabiam apresentar um currículo religioso impecável, dos que tinham a vida exposta, falha, bagunçada. Ele não apenas tolerava essas pessoas, ele as chamava, as sentava à mesa, as colocava no centro da história. Que tipo de ensinamento isso carrega sobre o valor da sua humanidade, que talvez tenha sido apagado ao longo dos séculos?
Você foi treinado a acreditar que Deus só se manifesta no que é impecável. Mas quantas vezes você sentiu a presença dele justamente no meio do seu caos? Naquela madrugada em que você não tinha mais forças para orar bonito. Naquele momento em que você só conseguiu dizer uma frase simples, quase desesperada, pedindo ajuda. Naquele dia em que você se sentiu o pior de todos, e mesmo assim, algo te sustentou de um jeito que você não sabe explicar. Se isso não combina com a imagem de Deus que pintaram para você, será que o problema está na experiência ou na moldura que colocaram em volta dela? Todd te convida a olhar para trás com outros olhos, a lembrar de cada episódio em que você se sentiu acusado em nome de Deus e perguntar em silêncio: aquilo vinha mesmo da fonte divina ou de um sistema que precisava te manter inseguro para se sentir necessário? A revisitar momentos em que você saiu mais ferido de um ambiente espiritual do que entrou, e ousar chamar isso pelo nome que tem: distorção. Não para alimentar ódio, mas para recuperar discernimento. Porque enquanto você acreditar que toda voz religiosa é automaticamente a voz de Deus, continuará entregando seu poder de discernir nas mãos de pessoas que muitas vezes também estão presas em cadeias que não enxergam. O ensinamento proibido, quando começa a ser lembrado, não vem como uma rebelião vazia, mas como um retorno à sanidade espiritual. Ele te lembra de algo que foi quase inteiro apagado. Você não foi criado para viver eternamente curvado sob o peso da culpa, mas para andar em consciência desperta. Não se trata de negar erros, mas de entender que a identidade vem antes da queda, que o amor vem antes da correção, que a filiação vem antes de qualquer tentativa de melhorar. Jesus não caminhava pelo mundo distribuindo carteiras de merecimento. Ele caminhava lembrando pessoas quebradas de que ainda existia um lugar à mesa para elas. Talvez você tenha ouvido a frase de que a verdade liberta tantas vezes que ela tenha perdido o impacto em você. Mas pergunte a si mesmo, se o que você recebeu como verdade te deixou mais preso do que antes, será que era a verdade total ou apenas uma versão funcional para manter certas estruturas de pé? Quando a verdade real toca a consciência, ela não te deixa confortável nos mesmos padrões de sempre, mas também não te encolhe em medo. Ela te coloca diante de um espelho mais nítido, onde você se vê por inteiro, com luz e sombra, e ainda assim sente que é possível ser amado nesse estado. Essa sensação é perigosa para qualquer sistema que precise te vender a ideia de que amor divino é prêmio, não origem. Todd mostraria que a grande censura foi deslocar o eixo da mensagem de Jesus do interior para o exterior. Em vez de enfatizar o reino dentro, reforçaram o reino fora. Em vez de apontar para a morada divina em cada ser, reforçaram a dependência de ambientes específicos, pessoas específicas, fórmulas específicas. Com o tempo, a experiência direta foi sendo desautorizada. Se você dizia que sentiu Deus de um jeito que não cabia nos parâmetros estabelecidos, logo era instruído a desconfiar de si mesmo. Assim, a fonte viva foi trocada por canais regulamentados. E tudo o que foge da canalização oficial é visto como perigo, ainda que carregue mais vida, mais cura, mais verdade do que muitas estruturas rígidas. Você sente isso quando olha em volta e percebe que há pessoas que seguem todas as regras, mas parecem vazias por dentro, enquanto outras, cheias de marcas e histórias quebradas, às vezes exalam uma fé simples e luminosa que você não consegue explicar. Existe algo que não cabe em regulamentos, algo que não se deixa aprisionar por sistemas, algo que sopra onde quer, quando quer. Jesus falava desse sopro, desse espírito, que não é propriedade de nenhuma instituição. O ensinamento proibido é lembrar que você tem acesso direto a esse sopro, não por mérito, mas por origem. E é aqui que a espiral começa a apertar. Porque se isso é verdade, se você realmente tem dentro de si uma centelha que conversa diretamente com o divino, então a pergunta não é mais se Deus se afastou de você, mas quantas camadas de culpa e medo foram colocadas entre você e essa consciência. Quantas vezes você se calou quando algo dentro de você gritava que havia incoerência?
Quantas vezes engoliu seco quando ouviram alguém falando em nome de Deus de um jeito que te feriu, mas você achou que estava errado por sentir assim? Quantas vezes você desconfiou de si quando talvez precisasse ter desconfiado da interpretação que estavam usando sobre você? Todd te lembra que nenhum ensinamento verdadeiramente divino precisa de violência emocional para se sustentar. A verdade não teme perguntas sinceras, não precisa sufocar quem questiona, não exige que você abandone o que sente para aceitá-la. Pelo contrário, ela desce justamente até o lugar onde você mais tem medo de olhar. A verdade proibida de Jesus toca nesse ponto em que você pensa ser indigno demais para ser casa de Deus e diz algo que talvez você nunca tenha tido coragem de receber por inteiro. É exatamente aí, nesse lugar, que você teme mostrar que o reino quer se manifestar primeiro. Você talvez tenha sido treinado a achar que o plano de Deus é aprimorar apenas a parte bonita de você, a parte que sorri, que serve, que canta, que parece forte. Mas quem já chorou diante de um espelho sabe que é nas partes que ninguém vê que a maior batalha acontece. Naquele pensamento que você nunca confessa, naquela lembrança de erro que volta sempre, mesmo depois de ter pedido perdão 1000 vezes, naquela sensação de abandono que te acompanha, mesmo ouvindo pregadores dizendo que Deus está sempre com você. O ensinamento censurado não passa por cima dessas dores, ele entra nelas. Ele não te pede para fingir que está tudo bem. Ele te convida a admitir que não está, justamente para que algo novo possa, enfim, nascer. Todd fala de transformação não como um ato mágico instantâneo, mas como um processo de recordar. Você não está sendo inventado do zero, está sendo lembrado do que já era verdade sobre você antes das distorções. Antes de terem te dito que você precisava ser perfeito para ser amado. Antes de terem usado o nome de Jesus para justificar abusos, silenciamentos, pesos que ele jamais colocaria nas suas costas. Antes de terem transformado a mensagem de vida em um sistema de vigilância espiritual. Lembrar disso dói, porque obriga você a encarar o fato de que, em nome de Deus, fizeram coisas que o coração de Deus nunca assinaria. E é justamente nessa dor que o caminho começa a mudar. Quando você deixa de dizer apenas amém para tudo que vem com embalagem religiosa e passa a perguntar em silêncio, isso gera vida dentro de mim ou me mata por dentro aos poucos? Isso me aproxima da consciência de filiação ou me mantém eternamente na posição de escravo? Isso me faz sentir mais aberto, mais verdadeiro, mais inteiro diante de Deus? Ou me coloca cada vez mais mascarado, com medo de ser descoberto como realmente sou? As respostas não virão de fora. Elas surgem naquele lugar em que o Espírito fala baixo, mas fala sempre. Talvez, à medida que ouve essas palavras, você esteja sentindo emoções contraditórias. Uma parte de você quer defender tudo aquilo que já foi construído, por medo de que, se algo ruir, você fique sem chão. Outra parte sente que, na verdade, esse chão já vinha rachado há muito tempo e que o desmoronamento não é o fim da fé, mas o fim de uma ilusão que sempre te feriu. Todd te diria que a desconstrução que dói hoje pode ser a mesma que amanhã vai abrir espaço para um relacionamento com o divino mais honesto, mais livre, mais profundo do que qualquer coisa que você experimentou até aqui. Perceba que em nenhum momento você está sendo convidado a jogar Jesus fora. Pelo contrário, o convite é para se aproximar dele sem as camadas de distorção que foram colocadas em volta ao longo dos séculos. Aproximar-se não do símbolo explorado para controle, mas do mestre vivo que encara a sua dor sem se afastar. Aquele que, diante da sua vergonha, não retrocede, mas se senta ao seu lado. O ensinamento proibido não é que você não tenha falhas, mas que, mesmo com elas, você continua sendo visto, chamado, desejado por um amor que não negocia a sua origem. E enquanto você tenta organizar tudo isso na cabeça, algo mais profundo do que o entendimento intelectual começa a trabalhar. Talvez você sinta vontade de chorar sem motivo claro. Talvez uma lembrança antiga volte com força. Talvez uma oração que você tinha abandonado lá atrás queira ser retomada,
mas dessa vez com outra postura, não de medo, mas de sinceridade. É assim que a espiral funciona. Ela te leva a camadas em que as palavras já não dão conta de tudo, mas ainda assim são necessárias para abrir brechas, para desarmar defesas, para tornar possível um encontro que não cabe em roteiros. Agora, olhe com cuidado para o que está se movendo dentro de você. Não tente controlar, apenas observe. Há uma parte que começa a suspeitar que o problema nunca foi Deus, nem Jesus, mas a lente com que te obrigaram a olhar para eles e para si mesmo. A outra parte, mais resistente, que teme perder o pouco de estrutura que conhece. Todd não ignora nenhuma dessas vozes. Ele as acolhe como expressões de um mesmo coração em transição. Porque o que está diante de você não é uma simples mudança de opinião. É uma passagem interna, um êxodo da escravidão emocional para uma terra de consciência que ainda te assusta porque é desconhecida. E é justamente aí, nessa fronteira entre o velho medo e a nova possibilidade, que o ensinamento censurado começa a se revelar em camadas. Não como um segredo sensacionalista para inflar a curiosidade por alguns instantes, mas como uma verdade que, se acolhida, vai exigir de você algo que talvez seja o mais difícil de oferecer: o direito de se enxergar com a mesma dignidade com que o próprio Cristo te enxergou desde o início. O resto, tudo aquilo que a religião levantou para te manter pequeno, começa a perder força quando essa consciência desperta. E é por isso que tanta energia, por tantos séculos, foi gasta para manter essa verdade longe da sua confiança. Agora que o som da minha voz começa a se afastar, percebe como o silêncio ao seu redor já não é o mesmo de antes? É como se algo, lá dentro, tivesse sido levemente deslocado de lugar, um fio antigo puxado com cuidado, revelando um espaço que você nem sabia que existia. Não há fogos de artifício, não há espetáculo, há apenas essa sensação estranha de que aquilo que você chamava de normal já não encaixa tão bem, e ainda assim você não consegue explicar o porquê. Ao longo desta travessia, não falamos apenas de doutrina, falamos de cicatrizes, não falamos apenas de textos, falamos de memórias que você nunca tinha coragem de encarar de frente. O nome de Jesus deixou de ser rótulo e voltou a ser espelho. A presença de Todd deixou de ser mito distante e passou a ser uma espécie de escriba silencioso, anotando dentro de você cada pensamento que ousou nascer enquanto ouvia. Nada foi imposto, mas algo foi revelado pela forma como o seu próprio coração reagiu a cada palavra. Talvez você tenha percebido que o ensinamento proibido nunca foi uma frase secreta, mas uma postura diante de si mesmo e do divino. Não é sobre descobrir uma informação mística escondida em algum canto da história, mas sobre reconhecer o quanto te ensinaram a pedir desculpa, até pela luz que carrega. A censura não foi apenas sobre o que tiraram dos textos, foi sobre o que tiraram de você. O direito de existir diante de Deus sem se desculpar por respirar. Sinta por um instante o que acontece quando você considera que talvez não precise mais se aproximar do sagrado rastejando, mas caminhando, ainda ferido, porém inteiro. É desconfortável, eu sei. Sua mente tenta voltar para o lugar familiar da culpa, porque ali tudo é conhecido, tudo é previsível. Mas o seu espírito, esse lugar profundo onde Todd e Cristo conversam sem intermediários, começa a pulsar diferente, como quem reconhece uma casa que sempre existiu, mas estava trancada por dentro. Nada do que foi tocado aqui exige que você saia derrubando altares, rompendo com tudo, fazendo revoluções externas. O movimento é mais sutil e ao mesmo tempo mais radical. É dentro, é na forma como você vai se ver quando errar de novo. É na maneira como vai se aproximar de Deus na próxima noite em que se sentir sujo, cansado, inadequado. É na coragem de permanecer diante da presença sem repetir automaticamente que não presta, que não serve, que não é suficiente. O ensinamento proibido se manifesta quando você ousa permanecer ali, mesmo assim. Perceba como agora você carrega coisas que não estavam tão claras antes. Não são respostas prontas, são perguntas mais verdadeiras. Em vez de se perguntar apenas o que precisa fazer para ser aceito,
Você talvez comece a se perguntar quem te convenceu de que já não era desejado desde sempre. Em vez de correr para o medo como motivação, talvez comece a sentir um chamado silencioso para se relacionar com Deus a partir de um lugar menos teatral e mais honesto. Isso não é rebeldia, é reconexão com aquilo que foi amputado de você em nome de uma suposta santidade. Imagine por um momento a sua vida espiritual como um quarto que foi sendo preenchido com móveis que não são seus. Doutrinas, culpas, frases prontas, medos herdados, experiências de outros, expectativas de outros. Todd se aproxima não para incendiar esse quarto, mas para abrir a janela. Quando o ar entra, algumas coisas balançam, outras caem do lugar, outras se revelam inúteis. E, de repente, você começa a enxergar, num canto esquecido, um objeto que sempre foi seu. A capacidade de ouvir Deus no silêncio interno, sem tradutores que te digam o tempo todo o que ele pensa sobre você. Jesus, nessa perspectiva, deixa de ser apenas a figura distante pendurada na parede e volta a ser o mestre que sentava à mesa com os que ninguém queria. Ele se torna, novamente, aquele que entra nos lugares onde você tem vergonha de se olhar e não recua. O ensinamento censurado é simples e devastador. Não é você que precisa se fazer digno para receber o reino. É o reino que insiste em te encontrar, mesmo quando você insiste em se achar indigno. Essa inversão muda tudo, porque desloca o peso do seu desempenho para a fidelidade de um amor que não se cansa. Você pode até tentar fugir dessa ideia depois que o vídeo terminar. Vai tentar se convencer de que foi só emoção, só um texto bem escrito, só um momento. Mas em algum ponto do seu dia, ela vai voltar. A possibilidade de que Deus nunca tenha tido medo de ver quem você é por dentro e que quem teve medo, na verdade, foi você. Vai voltar na forma de uma lembrança, de um arrepio, de uma vontade estranha de orar de um jeito mais sincero, sem tanta performance, sem tanto roteiro, sem tanto medo de errar as palavras. Quando você voltar a ouvir discursos que te encolhem, talvez não consiga mais recebê-los do mesmo jeito. Algo em você vai se incomodar, não como rebeldia barata, mas como um sistema de proteção espiritual finalmente acordando. Você vai começar a diferenciar a voz do controle da voz da verdade. A voz que te humilha da voz que te confronta com amor. A voz que te aprisiona da voz que te chama para crescer. E nesse processo, o ensinamento proibido vai se revelando não como heresia, mas como cura. Guarde uma imagem. Você, diante de um espelho que não distorce, sem os filtros que a culpa colocou, sem as lentes que o medo instalou. Apenas você, com suas falhas, sua história, seus tropeços, seus segredos, e ainda assim sendo olhado com ternura por um Deus que não se escandaliza com a sua humanidade. Todd escreveria, na margem desse espelho, uma frase simples: é aqui que o reino começa. Não no personagem que você tentou sustentar, mas na verdade que você passou a vida inteira tentando esconder. Talvez a grande revelação não dita até aqui seja esta: o evangelho realmente perigoso não é aquele que ameaça o mundo, é aquele que ameaça as estruturas internas que se alimentam da sua autonegação. Um Jesus que te chama de filho, que te convida a partilhar da mesma consciência, que te lembra da presença divina dentro de você. Esse Jesus é revolucionário demais para ser deixado solto. Por isso, tanta tentativa de domesticá-lo, de reduzi-lo, de transformá-lo em símbolo de medo em vez de portal de despertamento. Se, em algum lugar dentro de você, algo foi tocado, não ignore. Não tente enterrar de novo. Deixe que esse incômodo trabalhe, que essas perguntas amadureçam, que esse novo olhar encontre espaço. Não tenha pressa de entender tudo, apenas recuse a voltar para o modo automático. Permita que, nas próximas conversas que tiver com Deus, você experimente se aproximar como alguém que está voltando para casa, e não como quem se arrasta até a porta de um tribunal. Que esta frase fique como semente plantada no fundo do seu peito. Talvez o verdadeiro ensinamento proibido
seja este. Você não precisa se afastar de quem é para se aproximar de quem Deus sempre foi em você. Se isso fizer sentido, mesmo que de um jeito pequeno e tímido, cuide dessa fagulha como quem protege um fogo recém-aceso no meio da noite. E se, de alguma forma, este vídeo te ofereceu um espelho mais honesto, se te ajudou a respirar diferente, se acendeu perguntas que você não quer mais silenciar, então faça desse momento um ponto de virada e não apenas mais um conteúdo que passa. Deixe o seu like como um gesto de dizer para si mesmo: eu escolho continuar acordando. Escreva nos comentários aquilo que ressoou, não como desabafo para o algoritmo, mas como testemunho para outros que também estão nessa travessia. Compartilhe com quem você sabe que vive se culpando em nome de Deus, não por impulso, mas como extensão natural do amor que começou a se mover em você. E se algo em você pediu mais, se algo em você quer continuar aprofundando essa jornada, se inscreva e permaneça com a gente, não como seguidor de um canal, mas como viajante que decidiu não voltar a dormir depois de ouvir, ainda que em sussurro, a verdade que tentaram calar.